Região Sul, aspectos naturais e humanos. Neste vídeo abordaremos características gerais da região Sul, quadro natural da região Sul, povoamento e colonização, constando décadas, desenvolvimento e evolução, demografia, pirâmide etária e rede urbana. Começando com características gerais. Bom, a região Sul do Brasil é formada pelas unidades federativas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são 3 unidades federativas: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região é limitada ao norte por São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao sul é limitada pelo Uruguai e ao oeste é limitada pelo Paraguai e pela Argentina. Além disso, é banhada a leste pelas águas do Oceano Atlântico. É a única região brasileira localizada na porção sul abaixo da zona tropical. Então, a região sul é a única parte do Brasil situada abaixo da zona tropical. O que isso significa? Isso significa que as suas estações do ano variam nitidamente. Essa região faz fronteira, então, como já vimos, com Paraguai, Argentina, Uruguai, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A parte norte da região sul está acima do Trópico de Capricórnio. Clima caracterizado pela subtropicalidade devido à posição latitudinal e massas de ar. Ocupação de imigrantes de diferentes nacionalidades europeias e japoneses no estado do Paraná. Bom, com isso, nós temos, então, a bandeira, né, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem nasce no Paraná é paranaense, a capital é Curitiba. Quem nasce em Santa Catarina é catarinense ou barriga verde, e a capital de Santa Catarina, Florianópolis. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho ou sul-rio-grandense, e a capital é Porto Alegre. Como que é o quadro natural da região sul? Bom, vamos começar por relevo, depois vamos para clima, depois para vegetação. Relevo. Relevo caracterizado por planaltos e depressões antigas, formações de coxilhas. O que são as coxilhas? São colinas amplas, médias e suaves localizadas no extremo sul. Tem uma região lagunar litorânea com planície lacustre no Rio Grande do Sul. E temos uma reserva de cânions na porção interiorana das encostas planálticas. Em resumo, então, o relevo da região sul é caracterizado por um conjunto de relevos planálticos. O litoral é composto por planícies costeiras dispostas ao pé e tem um magnífico escarpamento. O escarpamento completa o quadro do relevo regional, diversificado, porém, no Rio Grande do Sul. O terreno escarpado limita o primeiro conjunto planáltico, então a interiorização da escarpa favorece a ampliação da planície costeira e da depressão. A depressão é desenvolvida de leste para oeste ao pé do talude da Serra Geral. Os traços fundamentais do relevo da região sul têm suas origens na evolução paleogeográfica de uma estrutura de plataforma. Na estrutura de plataforma, um embasamento pré-cambriano exposto forma a borda ou a margem da bacia de sedimentação do Paraná. A extensão da bacia do Paraná transborda dos limites regionais e penetra pelas regiões sudeste e centro-oeste. A borda oriental da bacia é representada pelos terrenos pré-cambrianos e participa dos caracteres planálticos dos terrenos de grande bacia sedimentar. A parte oriental da bacia é soerguida a leste. Segundo a climatologia, a região sul é a área que atinge as menores temperaturas do território brasileiro. Esse aspecto se explica principalmente porque trata-se da parte mais afastada da linha do Equador, que concentra as temperaturas mais altas. Então, por estar mais longinho da linha do Equador, a região sul tem temperaturas mais baixas, porque quanto mais perto da linha do Equador, ou seja, quanto menor a latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, maiores temperaturas você terá. Agora, quando você tiver maior latitude, mais afastado da linha do Equador, menor vai ser sua temperatura.
O que contribui para essa característica mais fria também é a proximidade com o Trópico de Capricórnio. Ao sul dessa linha geográfica está a zona climática temperada sul, que tem temperaturas marcadamente mais baixas que em áreas tropicais. A região sul tem um clima subtropical. Predomina o clima subtropical nessa região. Invernos mais rigorosos do Brasil, como a gente já falou, devido à latitude e relevo planáltico. Essa região recebe uma grande influência da massa polar atlântica, com ocorrência de geadas e nevascas. Agora, vegetação. A região sul apresenta uma grande diversidade de vegetação, com destaque para as áreas ocupadas com a mata das araucárias ou dos pinhais, então mata das araucárias ou dos pinhais, e a formação de campos. Elas cobrem a campanha gaúcha ou pampa, formação rasteira constituída de gramíneas. Essas gramíneas alimentam o gado, promovem um solo bacana para a agricultura de trigo. Para terminar os aspectos de quadro natural, vamos fechar com hidrografia. Bom, a maior parte das terras do sul do Brasil é drenada pelos rios Paraná e Uruguai. Esses dois rios, o Paraná e o Uruguai, pertencem à Bacia Platina. Além disso, na Bacia do Sudeste tem rios importantes que serviram de eixos para a colonização e ocupação da região sul. Por conta do relevo, a maior parte dos rios segue em direção de leste para oeste. Então, as duas principais bacias hidrográficas são Bacia do Paraná e Bacia do Uruguai. Os rios da região têm grande potencial hidrelétrico. A usina de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, se localiza no Rio Paraná. De forma geral, a gente percebe uma colonização e uma forte influência europeia. Por quê? A forte presença europeia marcou a colonização e povoamento da região sul. Isso se reflete na arquitetura, culinária e até no clima. Durante os séculos XIX e XX, muitos europeus imigraram para a região sul por conta do clima favorável e por ter oportunidades econômicas, melhores oportunidades econômicas aqui. Aqui não, na região sul. Eu não estou na região sul. Então, no século XVII, houve a fundação da colônia de Sacramento por portugueses atraídos pela ideia equivocada acerca da existência de jazidas de ouro e prata. A introdução à colonização foi mais efetiva com os casais açorianos em Santa Catarina. Os casais açorianos foram famílias camponesas que se estabeleceram no Brasil entre 1617 e 1753, com o apoio lusitano, com o apoio de Portugal em áreas estratégicas para consolidar o projeto colonial português no país. Certo. E aí, no século XVIII, em relação aos campos de vacaria, ocuparam-se em Lages e Guarapuava, até Sorocaba, em São Paulo, onde se instalou importante feira de gado, incrementando a ocupação dos campos do sul. Aí, no século XIX e início do século XXI, imigrantes alemães, italianos e eslavos, quem que são os eslavos? Os poloneses, se instalaram pelas colônias de povoamento. Os imigrantes receberam pequenas glebas, pequenos segmentos, pequenas partes de terras, onde praticaram agricultura de subsistência e atividade manufatureira doméstica. E quanto à ocupação, que tá aí um itemzinho para a gente falar, né? Ocupação. No Paraná, os eslavos, né? Os poloneses, Paraná, poloneses, eslavos, ao redor de Curitiba e Ponta Grossa. Aí em Santa Catarina, ali na região de Joinville, Vale do Itajaí-Açu, em Blumenau, em Brusque, tem a imigração alemã. E no Rio Grande do Sul, também imigração alemã, ao redor ali do Porto Alegre, nordeste do estado. Os italianos ocuparam as partes mais elevadas dos planaltos do nordeste do estado.
Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves. A colonização planejada pelo governo por companhias particulares se deu no finalzinho do século XIX e nas primeiras décadas do século XX do norte do Paraná. Quais foram as principais atividades desenvolvidas nesse contexto todo de povoamento e colonização? Campos, criação de gado, áreas florestadas, agricultura. No norte do Paraná, a expansão econômica do estado de São Paulo com o café. No oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, temos a exploração madeireira. Agora, o próximo tópico aí, né, pra gente falar, décadas de 50 e 60, teve um aumento da migração interna, principalmente com a chegada dos paulistas, mineiros e nordestinos, que se fixaram no norte do Paraná e no oeste de Santa Catarina. Aí, o próximo item, de 70 a 2010, emigração de sulistas em direção ao centro-oeste e norte do país, por conta das frentes pioneiras de colonização em direção à fronteira agrícola. Por quê? Por conta da expansão do agronegócio, sobretudo com a soja. Vamos falar aí de pirâmide etária e depois sobre a rede urbana e depois fechou, beleza? Bom, então aí eu trouxe as pirâmides etárias de acordo com o censo de 2022 de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as 3 unidades federativas da região sul. Com isso, eu vou fazer uma análise com vocês bem rapidinha sobre a pirâmide etária da região sul. Primeiramente, qual seria a tendência demográfica da região sul, né? A tendência demográfica dos estados da região sul. É importante falar que na região sul tem 2 dinâmicas diferentes. Como assim? No Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Crescimento populacional lento. Isso significa que a taxa de aumento da população é menor na região do Rio Grande do Sul. Agora, em Santa Catarina e no Paraná, apresenta um crescimento mais acelerado em comparação com o Rio Grande do Sul. A população está aumentando de forma mais significativa em Santa Catarina e no Paraná. Mesmo dentro dos estados, o crescimento não é homogêneo. Existem regiões que atraem população e outras que sofrem com o êxodo populacional. Regiões litorâneas e metropolitanas tendem a crescer acima da média, assim como as principais cidades intermediárias e os polos regionais. Essas tendências demográficas podem ter implicações significativas para o planejamento urbano, políticas públicas e desenvolvimento regional. Primeiro de tudo, provavelmente você já sabe o que é uma pirâmide etária, mas a pirâmide etária é uma representação gráfica da distribuição da população por faixa etária e sexo. Bom, e na região sul, o que acontece? A população feminina é ligeiramente maior que a masculina. Essa pirâmide etária da região sul reflete o envelhecimento da população com uma proporção significativa de pessoas idosas e uma menor quantidade de jovens. A estrutura etária varia entre as diferentes regiões do Brasil, e o sul e o sudeste apresentam uma maior proporção de idosos em comparação com as outras regiões. Então, o comportamento etário é de envelhecimento da população, certo? Em relação à expectativa de vida, a região sul possui uma das maiores expectativas de vida do país, com uma média acima dos 75 anos. No entanto, a taxa de fecundidade na região é uma das mais baixas do Brasil, o que impacta diretamente no crescimento populacional. E na questão do desenvolvimento econômico e social, apesar de ser a menor região do Brasil, a região sul alcançou índices de desenvolvimento econômico e social superiores às médias nacionais. Isso contribui para quê? Para a qualidade de vida e bem-estar da população. Em resumo, a região sul é uma área diversificada com uma população envelhecida, mas também com indicadores positivos em termos de expectativa de vida e desenvolvimento. E qual estado da região sul que possui maior percentagem de idosos? Bom, de acordo com o censo de 22, que é essas pirâmides aí que a gente está vendo, que são, né, essas pirâmides etárias que estamos vendo,
Os estados brasileiros com a maior estado brasileiro, não é nem da região sul, com a maior proporção de idosos são o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, a gente pode ver que, falando da região sul agora, o Rio Grande do Sul é o estado com a maior proporção de idosos de todo o país, bem acima da média nacional. Essa imagem que está aí é a classificação hierárquica das cidades da região sul. Quais são as metrópoles regionais? Curitiba, que é a capital de Paraná, Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Tem as capitais regionais em níveis, caracterizada em níveis, né? No nível A, Florianópolis, em Santa Catarina. No nível B, Cascavel, Londrina e Maringá, no Paraná, Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Blumenau, Chapecó e Joinville, em Santa Catarina. E no nível C, Ponta Grossa, no Paraná, tem o Rio Grande do Sul, aí com Novo Hamburgo, São Leopoldo, Pelotas e Rio Grande. E em Santa Catarina tem Criciúma. Agora tem a classificação em centros subregionais. Em nível A, Paraná, tem Apucarana, Campo Mourão, Cianorte. Aí no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Erechim, Santa Rosa. Em Santa Catarina, Caçador, Itajaí, Joaçaba, Lages, Rio do Sul e Tubarão. Quais são os 10 municípios mais populosos da região sul? Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina, Caxias do Sul, Florianópolis, Maringá, Blumenau, Ponta Grossa e Canoas. Gente, no centro-sul do Brasil, a rede urbana é mais densa e articulada. As cidades médias e grandes estão plenamente conectadas. Essa dinâmica intensifica a troca de mercadorias e informações entre a população e as empresas. Resumão de tudo que a gente viu. Resumão, não diria, mas uma pincelada em tudo isso. A região sul é uma unidade regional bem definida, com características diferentes do restante do Brasil. Abrange 6,8% da área do Brasil e possui 17% da população brasileira. A região sul perfaz atualmente cerca de 15% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Tendo se desenvolvido historicamente como uma região agropastoril, apresentou forte industrialização a partir da década de 90, tornando-se a segunda região mais industrializada do Brasil. É importante falar para vocês também que o impacto ambiental que vem se processando no sul do Brasil, em função dos excessos praticados pela atividade econômica, da agropecuária, é a arenização dos solos regionais.